E aí, pessoal, no nosso mergulho de hoje, a gente vai se aprofundar na busca por identidade, sabe? Essa coisa de resistir a se encaixar em rótulos. É um tema que, putz, sempre gera debate, né? Total. E para nortear nossa conversa, a gente tem o texto Vem pra Caixa Você também. Ah, sim, conheço. O autor, com uma linguagem bem pessoal, conta as experiências dele com essa questão toda de se encaixar ou não em caixas sociais. E aí já rolou de você se sentir pressionado a se encaixar em alguma dessas caixas, seja pela galera, pela família ou, sei lá, pela sociedade em geral. Sei bem como é isso. Aliás, o autor já começa o texto expondo essa dificuldade, né? Desde pequeno ele se via nessa situação de ter que escolher um lado. É, tipo, ter que definir um time, uma religião, uma posição política. Exatamente. E ele meio que vai contando como lidou com essa pressão ao longo da vida. É, e logo de cara ele já fala da pressão para escolher um time de futebol, né? Verdade. É, Ele cresceu em Campinas, né? isso. E para ele, na época, era tipo questão de sobrevivência social. Ponte Ah. Preta ao Guarani. É, total. E ele usa essa experiência, né, para mostrar o poder que os grupos têm, como essa vontade de pertencer já surge cedo na gente. E meio que dita as regras do jogo, né? Sim, molda as relações. E essa busca por conformidade, né, ela se repete em outras áreas, tipo quando ele fala do uniforme escolar. É verdade. Ele fala da aversão que ele tinha. E não era só uma questão estética, né? Não, não, ia muito além disso. Ele via o uniforme como um símbolo de padronização, sabe? Tipo, uma tentativa de apagar individualidade. Isso. E essa busca por autonomia dele fica mais forte na adolescência, né? Quando ele resolve parar de ir à missa. Caramba. É, naquela época, devia ser um baita ato de rebeldia, né? Total. Imagina, contrariando a família, as normas da época. É, mostra o valor que ele dava para a liberdade de escolha. Mesmo que, tipo, rolasse consequências, né? Com certeza. E aí me diga uma coisa. Ele se rebela contra os rótulos, mas acaba sendo rotulado, né? Pois é. Rebelde sem causa, revoltado, contestador, né? É, será que é possível escapar dos rótulos? Boa pergunta. A gente tenta fugir das categorias, mas a sociedade sempre arruma um jeito de classificar a gente, né? Colocar em novas caixinhas. E essa resistência dele aos rótulos continua na vida adulta. Ele se recusa a se definir como de esquerda ou de direita durante a ditadura. É um período super polarizado, né? Totalmente. E ele buscando um espaço próprio, um posicionamento independente. E aí que a história dele fica, tipo, mais complexa. Ele não tá só rejeitando imposições, ele tá questionando a lógica da polarização, essa divisão em lados opostos. Querendo ir além dessa dualidade. Exatamente. E essa recusa em se enquadrar nos ismos leva ele a se declarar universalista. Mas ele deixa claro que não é um novo sistema, né? É tipo uma forma de rejeitar qualquer dogma, qualquer estrutura rígida. E aí o que você acha desse universalismo? Cara, é um conceito que mexe com a gente. Será que seria um jeito de equilibrar a individualidade e a vontade de se conectar com os outros? Uma forma de reconhecer a diversidade sem cair nas armadilhas da categorização. O texto nos deixa com essa pulga atrás da orelha. E essa provocação aumenta no final, né? Quando eu ouvido do leitor. Vem pra caixa você também. Mas a caixa que ele oferece é, na real, a ausência de caixas. Com um convite meio paradoxal, né? Total. Ele nos chama para libertar dos rótulos, mas, ao mesmo tempo, para se juntar a ele nesse espaço sem caixas. E aí, fica a dúvida. Será que essa contradição faz parte da ideia de individualidade? Se todo mundo quer ser diferente, não vira um novo tipo de conformismo. Essa busca por individualidade às vezes parece um bico sem saída, né? A gente quer se destacar, mas ao mesmo tempo quer ter gente junto, gente que pense parecido, que tem os mesmos valores, sei lá. É, e essa tensão entre o individual e o coletivo não é de hoje, né? A filosofia, a sociologia estão aí sempre refletindo sobre essa dualidade do ser humano, né? A gente ser social precisa se integrar para se constituir como indivíduo, né? E o autor, rejeitando rótulos, filiações, ele nos leva a pensar como conciliar essa necessidade de pertencer, de ser parte de algo, com a vontade de ser você mesmo, sem cair em categorias pré-definidas. Sem se enquadrar, né? E ele meio que busca uma resposta nesse universalismo, né? Que ele propõe como, sei lá, uma alternativa aos ismos tradicionais, né? Mas e aí, o que seria de fato esse universalismo? Porque o autor não dá uma definição fechada, né? Ele deixa pra gente interpretar, né? Mas vendo a trajetória dele, dá pra entender esse universalismo como uma oposição aos sistemas fechados, sabe? Aos dogmas. E tem uma busca por conexão que vai além das fronteiras tradicionais. É isso.
que acolhe a diversidade sem impor rótulos, sem categorizar. Então, seria o universalismo uma forma de acolher várias perspectivas, várias experiências, reconhecer a diferença sem tentar encaixar em padrões? É uma interpretação possível, sim. O universalismo, nesse contexto, seria uma abertura para o diálogo, né? Uma predisposição a se conectar com o outro, independente das crenças, dos valores, do jeito de ser, de viver. E aí, essa busca por um espaço sem caixas, como ele fala, será que não corre o risco de virar uma nova caixa? Porque a ideia de universalidade também pode ser usada para uniformizar, né? Para negar o que é particular, a diferença. É verdade, é uma crítica importante. A ideia de um time dos que não querem times, como ele propõe, parece contraditória, né? Se a gente se define por não se encaixar, a gente não está criando um novo padrão, um novo molde. É um desafio, né? Buscar autenticidade e cair nas armadilhas da padronização. A gente tem que se policiar para isso não acontecer, né? Buscar a liberdade e acabar se prendendo de novo. Afinal, a liberdade é a escolha consciente, né? Já dizia Sartre. E essa escolha consciente, ela implica entender que a identidade não é estática, né? Ela se transforma. É um processo, né? Em constante construção, em diálogo com o mundo, com as pessoas. E esse diálogo, esse contato com a diferença, ele é fundamental, né? Para a gente ampliar as perspectivas, questionar nossos valores e construir uma identidade mais autêntica e, ao mesmo tempo, conectada com o mundo. É uma identidade que dialogue com o mundo à sua volta. E aí, na prática, como a gente busca essa identidade? Como lidar com as pressões, com essa vontade de pertencer, sem abrir mão de ser quem a gente é? O texto, ele dá alguma dica? Olha, o autor mostra que resistir a rótulos não é ser passivo, sabe? Se isolar do mundo. Ele participa, se engaja, se posiciona, mas sem se enquadrar. Ele se impõe, né? Ai, vai ser Mas sem se prender a rótulos. isso. E aí a gente vê que a busca por autenticidade não significa isolamento. Pelo contrário, né? Exige participação, exige crítica, exige consciência. Exatamente. A gente não se constrói no vazio, né? A gente se constrói nas relações, nos embates. É no confronto com o outro, com o diferente, que a gente se reconhece, que a gente dá valor ao que a gente é. A gente se define, né? E esse reconhecimento, essa valorização de quem a gente é essencial para construir uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Uma sociedade onde cada um possa ser quem é, sem medo, sem precisar se encaixar em nada. Onde ser diferente é bom, é enriquecedor. É isso aí. Um ideal, né, que a gente busca alcançar. E para chegar lá, a chave talvez seja essa que o autor sugere. Entrar na caixa da ausência de caixas. Abrir mão da certeza dos dogmas. E se abrir para o novo, né? Para a É. mudança. Se permitir transformar. E entender que essa busca por identidade, ela é individual, mas também é coletiva. A gente aprende junto. E você de casa acompanhando a gente nesse mergulho, o que você achou dessa ideia de entrar na caixa dos que não querem caixa? Fico pensando nisso, sabe? É meio contraditório, né? É, a ideia de um grupo de gente que não quer grupo, né? Meio que uma ironia. Mas acho que é essa sacada do autor, sabe? Ele tá, tipo, nos convidando a repensar essa coisa de categorizar, de se definir por rótulos, por grupos. Será que a gente precisa disso para ter uma identidade? Para se sentir alguém? Então, esse universalismo seria tipo um anti-time. Uma galera que se junta, mas celebra as diferenças. Em vez de ter um ponto em comum, cada um com sua particularidade. Talvez seja isso que faz essa ideia ser tão interessante, né? Abre espaço para um jeito de conviver mais fluido, sabe? Mas fluido. Uma mesa aberta. A identidade não separa, ela une. Mas aí, como a gente garante que esse espaço não vira um novo gueto? Uma nova forma de excluir? Porque essa coisa de não se rotular pode acabar virando um tipo de elitismo, né? Um distanciamento de quem se identifica com grupos, com categorias. A gente não está criando, sem querer, uma nova caixa. Essa é uma questão que a gente tem que ficar de olho. A busca pela individualidade não pode ser desculpa para a indiferença, para a falta de empatia, né? A gente tem que tomar cuidado para encaixar, não acabar isolando a gente, alienando a gente dos problemas da sociedade. A gente não pode se perder no individualismo, né? É isso. A liberdade individual, ela só faz sentido quando a gente usa ela para buscar o bem de todos, sabe? Quando ela se transforma em ações que mudam a realidade, que combatem as injustiças. Ou seja, a gente tem que buscar a autenticidade, a liberdade de ser quem a gente é, mas sem esquecer que a gente vive em sociedade, que a gente faz parte de algo maior. Encontrar esse equilíbrio, né, entre o individual e o coletivo. E o autor, com esse convite para entrar na caixa, ele está chamando a gente para construir essa sociedade, né? Uma sociedade que valoriza cada pessoa, mas não esquece do todo. Uma sociedade que abraça a diferença, mas se une para buscar um futuro melhor para todos. Difícil, né? Mas vale a pena tentar. E para a gente fechar esse nosso mergulho, fica a pergunta. Como você, com a sua história, com a sua experiência, pode contribuir para essa sociedade? O que você pode fazer para tornar o mundo mais justo, mais inclusivo? Essa resposta, ela está dentro de cada um, né? E com essa reflexão a gente encerra nosso papo de hoje.
Espero que a gente tenha te feito pensar um pouco sobre essa busca por identidade, por individualidade, por pertencimento. E a gente se vê no próximo mergulho. Valeu!